para que a gente possa ser bom mordomo, o medo não pode reinar a nossa vida. Você percebe aqui o medo operando? Eu tive medo. O medo atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O medo faz com que eu e você faça as coisas por obrigação, sem entendimento, sem clareza, sem saber o que a gente está fazendo. Mas quando há alegria, quando há conhecimento, querido, tudo aquilo que a gente faz é com prazer, é com entendimento, é honrando aquilo que Deus tem feito por nós, é honrando aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, é entendendo que tudo vem dEle. E se tudo vem dEle, o máximo que eu posso fazer é multiplicar. E Deus nos chama a multiplicar. Deus, Ele entrega coisas nas nossas mãos. E Deus, Ele nos chama a multiplicar. O diabo, ele quer dividir. Aprende isso, a matemática do diabo é divisão. Mas a matemática de Deus é multiplicação. Tudo aquilo que Ele coloca na nossa mão, Ele quer que a gente multiplique. Ele quer que a gente multiplique. Você quer ver um exemplo? A salvação que Ele te deu, foi Deus que te deu. Ele te salvou, é um presente que Ele te deu. É um dom de Deus, é um presente que Ele deu para você. E Ele quer que através dessa salvação, você alcance outros. Outras pessoas sejam salvas. O que é isso? Multiplicar. Por isso que tudo que Deus coloca na nossa mão, Ele quer que multiplique. Por isso feche os seus olhos neste momento. E a gente vai pedir para o Papai do Céu nos ensinar a multiplicar aquilo que Ele tem colocado na nossa mão. Papai, nesta noite nos ensina a multiplicar tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Nos ensina, Senhor, generosidade. Nos ensina, Senhor, semeadura. Nos ensina, Senhor, a fazermos conforme a Tua vontade, a investirmos aonde o Senhor está investindo. A gente fazer conforme o Teu coração, Senhor. Que a gente possa alcançar os perdidos. Que a gente possa semear numa terra boa, Senhor. Senhor, eu faço das palavras de Jó que eu li nessa manhã a minha oração, Senhor. Eu quero ser os olhos do cego, Senhor. E eu quero ser as pernas do aleijado, Senhor. Eu quero, Senhor, ajudar aqueles que não estão enxergando. Eu quero ajudar a caminhar aqueles que não conseguem caminhar. E uma das maneiras é a semeadura, é a generosidade. Nos ensina generosidade, Senhor. Porque essa é uma terra boa, é uma terra fértil, que tem tocado corações. Por isso nós a abençoamos. Abençoamos a tua vida, irmão. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode trazer. Obrigado, meu Senhor, pelo mel e gafanhoto, alimento que proveste na dureza do deserto. Obrigado, meu Senhor, pelo pão que o anjo trouxe. Obrigado pela carne trazida pelo corvo. Obrigado pela água cristalina do Querite. Obrigado, meu Senhor, pelo bolo da viúva. Obrigado, meu Senhor, mas agora manda chuva. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem está feliz nessa noite aí? Amém? A alegria do Senhor já te alcançou aí. Gente, a gente está muito feliz. Sabe, todo início de série a gente fica feliz. Todo o caminhar de uma série que Deus coloca no nosso coração, a gente fica feliz. Mas quando ela está terminando, a gente fica feliz também. Não porque ela vai acabar, mas pelos frutos que eu creio que vai acontecer. Porque assim, foi Deus que colocou no nosso coração. E eu tenho certeza que Deus não perde tempo. Deus não faz nada em vão. Tudo aquilo que Deus faz é com um propósito. Amém? Deus não está lá sentadão, olhando e falando assim, vamos fazer qualquer coisa aí, vamos ver o que vira. Não. Tudo que Deus faz é com um propósito. Então assim, se Deus nos chama para fazer isso, e esse tema é porque Ele tem um propósito, tem algo a fazer. Amém? Quem crê nisso, amém? Então eu creio que no final de uma série, frutos vão ser colhidos. Eu tenho certeza. E aí sentado mesmo, não precisa se colocar de pé.
Feche os seus olhos neste momento. Feche os olhos. Vamos orar. Espírito Santo, nós te adoramos através dos louvores. Nós te adoramos com as ofertas, os dízimos, Senhor. E agora, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Ministra os nossos corações. Ministra a nossa vida, Senhor. Lança a tua semente sobre nós. Lança a tua semente sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nos conduza, Senhor, através da tua palavra. Que o Senhor venha nos ministrar, trabalhar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23. É o tema da nossa série. Eu só vou ler ele como hábito, mas a gente vai trabalhar outros textos. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Vou pegar aqui. Acabou na minha folha. Gálatas 5, 22 e 23. Davi, deixa qualquer coisa, deixa um deles ficar, até você pegar mais rápido o versículo, vai precisar soltar bastante versículo. Fica perto aí que você vai aprender, aí você vai vendo como eles fazem. Gálatas 5, 22 e 23. A Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Até aí. Amém, queridos? Hoje a gente vai falar sobre fidelidade ou fé. Algumas traduções, eu não sei a tradução sua o que diz aí, mas tem umas que diz fé, tem outras que diz fidelidade. Quem fala fé? Qual que a sua Bíblia fala fé aí? Tem alguém que fala fé aí? Do pastor? A sua Bíblia fala fé também? E tem algumas traduções que fala fidelidade. Pastor, tem alguma diferença? A gente vai falar sobre isso. Mas agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz assim: e disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Agora põe aí Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Marcos, o mesmo evangelho, só que o capítulo 1 agora. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. E ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Quando a gente olha a palavra fé, né? Quando a gente fala fé, a gente fala em crer. Tanto que a tradução da palavra fé é pistis no grego. E a palavra crer é pisteu. É bem parecido, né? Um com a outro. Estão juntas. Crer, fé, tem tudo a ver. Tudo parecido. E quando a gente fala sobre crer, é interessante o crer, né? Você pergunta para alguém, você acredita em Deus? Não, eu acredito em Deus, eu creio. Você acredita em Jesus? Não, eu creio em Jesus. Mas a gente precisa entender o que a Bíblia está querendo dizer com o crer. É interessante isso. O que a Bíblia ela está querendo dizer com o crer? Acreditar que Deus existe? Porque se for só acreditar que Deus existe, irmão, até o diabo acredita. Você sabia? Põe aí, Tiago 2,19. Olha o que a Bíblia vai dizer. Tiago 2,19. Tiago 2,19. A Bíblia fala, presta atenção nesse versículo. É o 19 e depois eu acho que vai ser o 20 também. Tiago 2,19. Tá indo, irmão. Vamos.
Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Até o 19 só. Até os demônios creem e temem. O que Tiago está querendo dizer aqui? Você crê que Deus é um só? Você crê em Deus? Até o diabo acredita. Até o diabo acredita que Deus existe. Aqui Tiago está trabalhando a ideia, se eu não me engano é o versículo 18 até, um anterior. Ele vai falar sobre, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. O que Tiago está querendo dizer? Não basta dizer que você crê. Não basta dizer que você crê simplesmente. Esse crer, ele é acompanhado com obras, com uma evidência externa. Amém? O crer não é simplesmente crer, porque esse crer, que eu acredito que Deus existe, até o diabo acredita, irmão. E nem por isso ele obedece a Deus. E nem por isso ele vai para o céu. E nem por isso ele caminha com Deus. Pelo contrário, o diabo tem um lugar preparado para ele, um lago de fogo. O diabo está longe de Deus. O diabo não faz a vontade de Deus, não obedece a Deus. Mas, se a gente fizesse uma entrevista com o diabo, eu sei que ninguém quer fazer essa entrevista, mas se a gente fizesse ela com o diabo, ele ia falar, não, eu creio em Deus, ele existe. É claro que ele quer mentir para nós e fazer com que a gente não acredite em Deus. Mas ele crê que Deus existe, ele sabe que Deus existe, só que ele não obedece. Por isso essa palavra crer não é só saber que Deus existe. É mais do que isso, irmão. Crer é mais do que saber que Deus existe. Não, eu acredito, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Tiago, ele trabalha a ideia do crer o quê? Você crê, você tem fé, você crê? Então, a sua vida precisa evidenciar que você crê. A nossa vida precisa ser uma evidência que eu creio. É como a gente falar de salvação. A gente lê o texto que fala os 2 primeiros textos de Marcos, que fala sobre arrepender-se, né? E aí tem aquela briga, não, para que ser salvo, o que precisa? Não, eu preciso crer em Jesus. Não, eu preciso me arrepender. Não, eu preciso crer em Jesus. Não, eu preciso me arrepender. Como se as duas coisas estivessem separadas. A gente precisa entender que crer e se arrepender anda junto. O crer e o se arrepender dos pecados caminham no mesmo lugar, andam juntos. Você quer ver um exemplo? Vem cá, Rony, vamos fazer uma ilustração aqui. Chega aqui em cima. É quase igual aquela que a gente fez. Vem cá, Vitor e Rony. Um vai ser Jesus e o outro vai ser o pecado. Vamos tirar para o... Não precisa tirar para o... perdão. Você fica aqui, você é Jesus, você é o pecado, fica desse lado. Tem que ficar bem longe, porque o Jesus ele fica longe, né? Aqui, assim. Você é Jesus e você é o pecado. E vamos supor que aqui eu represento você. E o pecador, ele está aqui em encontro com o pecado, não está? Ele está vivendo no pecado deliberadamente, ele está aqui, ele está nesse lugar. O caminho dele é esse, o alvo dele é esse. Mas quando ele conhece a Cristo, quando ele crê em Cristo, o que acontece com ele? Ele arrepende dos seus pecados, não é? Então quando a gente olha para essa ótica aqui, e a pessoa vira as costas para o pecado. Não é simplesmente parar de pecar, ela vira as costas para o pecado, ela dá um giro para cá, e agora ela olha para quem? Para Jesus. Se você olhar dessa ótica, a pessoa se arrependeu, não é? Ela virou as costas para o pecado. O que é isso? A pessoa se arrependeu. Mas se você olhar dessa ótica, a pessoa creu em Jesus. As duas coisas andam juntas. Crer em Jesus e se arrepender dos pecados é uma coisa só. Quando eu creio em Jesus, automaticamente eu me viro para Ele. E automaticamente eu dou as costas para o pecado. Tá dando para entender, irmão? É automático, eu me viro para Jesus. Por isso que se arrepender não é só parar de pecar. É mais do que isso. É eu viver a vontade de Deus. Eu não tenho que lutar para parar de pecar. Eu tenho que caminhar com Cristo, viver a vontade de Deus, porque automaticamente eu paro de pecar nisso. Então, quando eu e você nos arrependemos, acontece uma metanoia em nós. Eu viro para Jesus, eu creio em Cristo, é automático. Os dois são só. Eu me arrependi, eu criei em Cristo, e a partir de agora eu caminho com Jesus. Você percebe que quanto mais eu caminho com Jesus, mais longe eu fico do pecado? Então não adianta você me dizer, não, eu creio em Jesus, e você vive deliberadamente no pecado, então você não crê em Jesus. Não adianta eu dizer, não, eu creio em Jesus, mas eu vivo uma vida deliberada no pecado. Não, você não crê em Jesus.
Porque aquele que crê em Cristo, ele vira as costas para o pecado e ele olha para Jesus. Eu não estou dizendo, irmão, que a gente não peca, que nós não falhamos, mas a gente começa a caminhar em vitória sobre o pecado. A nossa vida começa a caminhar em Cristo e a gente começa a deixar o pecado para trás. A gente começa a vencer algumas áreas. Deu para entender, irmãos? Vamos aplaudir Jesus por esses dois personagens. Pode descer. Pode fazer já teatro já, ó. Parabéns, ó, que beleza. Crer em Jesus é virar as costas para o pecado, é automático, é um processo só. É isso que a gente precisa entender. E a palavra fé, que é o que hoje a gente vai falar, que na tradução no grego é pistes, ela é interessante que a palavra pistes significa fé, mas também significa fidelidade. Repete comigo, fidelidade. Por que, pastor, que a palavra pistes significa fé e fidelidade? Porque fé e fidelidade caminham junto. Os dois têm tudo em comum. Pastor, o que é a fidelidade? A fidelidade é o fruto gerado na vida daquele que tem fé em Deus. Eu vou repetir. A fidelidade é o fruto gerado naquele que tem fé em Deus. Se você tem fé em Deus, se a fé de Deus habita em você, a fidelidade precisa ser uma evidência da sua vida. Se não há fidelidade, não tem fé aí dentro. Porque fé e fidelidade caminham juntos. Aquele que tem fé, ele vai viver uma evidência de fidelidade, porque tem tudo a ver. Então, o que é ser fiel? Ser fiel é resultado de eu crer que Deus é fiel. Quando eu e você acreditamos que Deus é fiel, nós depositamos a nossa confiança nele. Isso gera em nós um caráter de fidelidade, de ser fiel. Tanto que a palavra fidelidade, um dos adjetivos dela é fiel. E aí é interessante, você pode falar assim: aquele marido é fiel à sua esposa. Aquele marido é fiel à sua esposa. Quando eu falo isso, o que eu estou querendo dizer? Que ele é comprometido com aquela esposa. Ele é fiel a ela, ele se comprometeu a ela. E se eu disser assim para vocês, os fiéis foram ao templo. Os fiéis foram ao templo. O que eu estou querendo dizer? Que aqueles que creem em Jesus estão no templo. Ou seja, fidelidade e crer ou fé são palavras que andam conexas, estão juntas, caminham juntas. E quando que eu sou infiel? Quando que a gente é infiel, irmão? Eu e você somos infiéis quando nós desconfiamos da fidelidade de Deus. A gente é infiel quando a gente duvida da fidelidade de Deus. Irmão, presta atenção. A área em que você é infiel é a área que você desconfia da fidelidade de Deus. A área que o homem é infiel, a área que somos infiéis, é a área que a gente duvida que Deus pode fazer alguma coisa. É interessante isso. Vamos ler o texto que a gente leu na oferta. Mateus capítulo 25. Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, 14. Tá dando para entender, irmãos? Amém? Qualquer dúvida, levanta a mão aí. Pastor, para aí, não estou entendendo. A gente precisa entender que fé e fidelidade caminham juntos. Por isso que às vezes há muita bagunça. Não, eu tenho fé, tenho uma fé muito grande. Cadê a evidência? Porque a verdadeira fé, aquela que vem de Deus, se habita em nós, vai ter uma evidência de fidelidade. O fruto da fé, o fruto visível da fé, é fidelidade. Se não há fidelidade, se não há uma progressão de fidelidade, amém? Eu não estou falando de uma perfeição, mas de uma progressão, eu estou crescendo em fidelidade. Se não está acontecendo isso conosco, porque não tem fé. A fé não está em nós. E a gente precisa clamar: Deus, misericórdia, tem misericórdia de mim, eu quero, manifesta a tua fé sobre mim. É interessante, a gente precisa prestar atenção, vamos ler esse texto aí, porque ser fiel depende do tanto que a gente acredita que Deus é fiel. Eu vou repetir, eu e você sermos fiéis,
depende do tanto que nós acreditamos que Deus é fiel. Se a gente não acredita que Deus é fiel em algumas áreas, a gente vai ser infiel nessas áreas. Você quer ver um texto base? Ó. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Aí, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 20. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Ou seja, vamos ver a fidelidade desses camaradas. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Presta atenção nessa palavra medo, fiquei com medo. Você percebe a maneira dele enxergar o Senhor dele. Olha como que ele enxerga: alguém que colhe onde não plantou, ou seja, alguém injusto. Ele enxerga o Senhor dele, alguém sendo injusto, alguém sendo severo. Essa era a ótica dele. Ele tinha medo, e aí ele diz assim: escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. E aí o 29. Porque a todo que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Você percebe que esse camarada, ele viveu de acordo com a ótica que ele tinha do Senhor dele. É interessante aqui que ele se baseava na maneira como ele enxergava. Ele enxergava o Senhor dele alguém injusto, alguém severo, alguém mau. E como ele enxergava esse Senhor mau, severo, injusto, o que ele fez? Ele agiu dessa forma. Ele não foi fiel ao seu Senhor. Não agiu com fidelidade. Ele foi negligente. E é interessante, irmão, que eu e você, presta atenção, eu e você, a gente sempre vai ser negligente em áreas que a gente não confia na fidelidade de Deus. Sabe, Deus ele é fiel, a gente precisa entender isso. Tem uma coisa que eu e você temos que sair desse lugar convicto: Deus é fiel. Se tem uma coisa que a gente precisa sair desse lugar entendendo, experimentando, mergulhando, Deus é fiel. Deus, ele é fiel. E quando a gente não tem essa convicção, irmão, da fidelidade de Deus, eu e você vamos ser infiéis aonde a gente não tem essa convicção. A gente não vai agir com fidelidade. Você quer ver um exemplo? Aquele que não confia que Deus vai cuidar da sua sexualidade, o que ele faz? Ele pega e faz do jeito dele as coisas. Ele trabalha da forma dele, ele faz do jeito dele. Ele vai fazer sexo fora do casamento, ele vai brincar, vai fazer do jeito dele, as coisas vão acontecer porque ele não confia que Deus é capaz de cuidar da sua sexualidade. Ele não confia que Deus é capaz de cuidar e tratar dessa área. Então o que ele faz? Ele faz do jeito dele. É igual esse servo aqui. O Senhor demorou, o Senhor é injusto, então eu não confio no Senhor. Então o que eu faço? Eu faço do meu jeito. Quando a gente não confia que Deus vai cuidar das nossas finanças, o que a gente faz? A gente mente, a gente não age com fidelidade. Aí entra a mentira,
A gente começa a mentir para ganhar dinheiro, ou mentir para não perder dinheiro. Por quê? Eu preciso mentir. Eu perco o caráter de Deus, porque a mentira não vem de Deus. A mentira não é uma característica de Deus. E se não é de Deus, é de quem, irmão? Do diabo. Então, quando eu minto para ganhar dinheiro ou para não perder dinheiro, eu estou agindo com a característica do diabo e não da de Deus. E por que eu faço isso? Porque eu não confio que Deus vai cuidar de mim financeiramente. A realidade é que a gente muitas vezes não confia que Deus vai cuidar de nós, que Deus é fiel, que Deus cuida da gente. E aí o que eu faço? Eu preciso ter os meus meios. Eu tenho que fazer do meu jeito, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Por quê? Eu não acredito que Deus é fiel para cuidar de mim. Então eu faço isso. Pastor, eu nunca falei isso. Muitas vezes a gente não fala, irmão. Mas as nossas ações denunciam o nosso coração. É forte isso. Muitas vezes as nossas ações denunciam o nosso coração. Por que a gente ira facilmente? Porque a gente não confia na identidade de Deus sobre a nossa vida. Nós não sabemos quem nós somos em Deus. E aí o que eu faço? Eu me iro, eu brigo para conseguir posição, para conseguir lugar. Eu me iro, eu tento vantagem pela força. Por quê? Eu não creio que Deus cuida de mim. E aí eu tenho que fazer do meu jeito. Você percebe que a área onde a gente não acredita que Deus é fiel, é a área que a gente vai ser infiel. A área que a gente não acredita que Deus é fiel, que Deus vai cuidar. Essa área, você pode ter certeza, é a área que a gente age com infidelidade. E assim tantas outras áreas da nossa vida. Porque a gente duvida que Deus vai cuidar. E aí a gente faz do nosso jeito. A gente mente, a gente faz da nossa maneira. E aí o que acontece com isso? Muitas vezes a gente quebra a cara. Por quê? Porque eu e você precisamos entender que Deus é fiel. Sabe, se existe alguma área da sua vida que há infidelidade, se existe alguma área da sua vida que não há fidelidade em Deus, deixa eu te falar algo, você não tem que sair daqui e falar, eu preciso me consertar, eu preciso ser fiel. Não. É mais do que isso, irmão. Claro que isso também, mas isso vai ser o resultado. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa conhecer mais a Deus nessa área. Você quer ver no dinheiro? Conheça a Deus. O Deus é o Deus que supre necessidade. O Deus é o Deus de abundância. O nosso Deus é o dono do ouro, da prata. O Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que cuida dos seus. Deus é aquele que superabunda. É aquele que tem abundância. É aquele que nos abençoa. É aquele que não nos deixa faltar. É aquele que não deixa o justo desamparado. E nem a descendência mendigar o pão. Você precisa estar convicto disso, irmão. Por quê? Quando eu e você estivermos convictos disso, a fidelidade vai aparecer na nossa vida. Você percebe a diferença? Então você não tem que sair dessa noite aqui, e quem está assistindo, falando assim, eu preciso ser mais fiel. Eu tenho que ser fiel nessa área, eu preciso me consertar aqui, eu preciso me consertar ali. Não. Mais do que isso, irmão. Faça mais do que isso. Mergulhe em Deus nessa área. Começa a ver que Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Deixa eu te falar, Ele cuida dos seus sentimentos, Ele cuida da sua sexualidade, Ele cuida das suas finanças, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua casa. Ele cuida, irmão, Ele cuida de nós. E quanto mais a gente conhece e experimenta a fidelidade de Deus, mais eu e você vamos ter a evidência de fidelidade na nossa vida. Mais a gente vai ser fiel. Porque o grande problema, irmão, eu vou repetir, o grande problema da nossa vida é eu e você não entendermos e não experimentarmos a fidelidade de Deus. Irmão, você precisa saber que Deus é fiel. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer mudança, antes de você buscar fidelidade em áreas da tua vida, você precisa saber que Deus é fiel. Deus é fiel. E quando você entende que Deus é fiel, que Ele cuida de você nos mínimos detalhes, irmão, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, a gente vai conseguir, com liberdade, viver fidelidade. Não vai ter medo. Você lembra que eu falei, presta atenção no medo? O servo que tinha medo, sabe? Eu achei que o Senhor não ia vir, eu achei que o Senhor ia demorar, eu tive medo, o Senhor é injusto. Ei, Deus não é injusto. Fala para o teu irmão, Deus não é injusto.
Deus, ele não é injusto, irmão. Deus, ele é fiel, ele cuida de nós. Deus é misericordioso, ele cuida de você. Por isso, confia nele e se posiciona em fidelidade. Confia nele. Não, eu vou confiar em ti, Senhor. Eu vou confiar no Senhor. E qual é a evidência que a gente confia no Senhor? Quando a gente se posiciona em fé, em fidelidade. Sabe, qual a resposta, o nível de resposta que a gente está confiando em Deus? É o nível da nossa fidelidade. Isso é forte, irmão. Quando você sabe que você está confiando em Deus? Quando você é fiel. Quando a fidelidade é algo evidente na tua vida. Quando você não abre concessão, você não barganha com a verdade de Deus, você não barganha com o princípio de Deus, você não abre mão do princípio de Deus, você não abre mão. Por quê? Porque você sabe que Deus é fiel e Ele vai cuidar de você. Então você se permanece fiel, você não abre mão dos princípios, não quebra princípio. E quando quebra, se arrepende e volta para o Deus que é fiel. Sabe, é uma graça de Deus nesse lugar, irmão. E a gente precisa entender que a maior evidência da fidelidade de Deus é eu e você vivermos fidelidade. A maior evidência que a gente crê em Deus, que a gente depositou a nossa confiança em Deus, é eu e você vivermos fidelidade. Tem uma ação, tem que ter uma ação. Sabe, precisa ter uma ação. Lembra de Zaqueu? Hoje salvação chegou nessa casa. Por quê? Porque ele falou que acreditava em Jesus, mais do que isso. Ele se levanta e ele fala, aquilo que eu roubei, eu devolvo. E eu vou compartilhar com os pobres aquilo que eu tenho. E aí Jesus fala, salvação chegou nesse lugar. Por quê? Teve uma ação. Teve uma ação. É como o Samuel estiver em cima, meu filho, né? Samuel está em cima do muro. E aí eu falo para ele, filho, você confia que o papai segura você? Não, você acredita que o papai segura você? Aí ele fala, não pai, eu acredito. Aí eu olho para ele e falo, então pula. Aí ele fala, não, eu não vou pular. Ah, mas você não acredita que eu seguro você? Eu acredito, mas eu não confio. É a mesma coisa a Deus. A gente fala que acredita em Deus. Não, eu acredito. Eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu acredito. É? Então se posicione em fé. Se posicione em fé. Ah não, mas eu não confio que Deus vai cuidar de mim. Então você não acredita. Querido, a maior evidência que a gente crê em Deus é que eu e você nos posicionamos em fidelidade. A maior evidência que a gente está crendo em Deus, que a gente crê em Deus, que eu e você temos fé, é quando a gente caminha em fidelidade. Quando a gente se posiciona em fidelidade. É por isso que você vai ver pela Bíblia pessoas fiéis ao extremo, pessoas que mergulharam em fidelidade em Deus, porque eles sabiam quem Deus é. Você quer ver um exemplo? Sadraque, Mesaque e Abednego. Havia uma estátua e eles foram convocados a se curvar diante da estátua. Eles sabiam pela palavra que se curvar diante de uma estátua era pecado, era idolatria. O que eles fizeram? A gente não vai se curvar. Vocês vão morrer, mata a gente, mas a gente não vai se curvar. Não, mas você pode fazer o que for, a gente não vai se curvar. Aí você pode falar, não pastor, mas eu não me curvo em imagem, eu não me curvo em estátuas, Muitas vezes a gente se curva pelas propostas do diabo. Muitas vezes a gente se curva pelos princípios que não vêm de Deus. E aí a gente se curva. Muitas vezes a trombeta está tocando para a gente, e aí a gente se curva. A gente se prostra aos princípios que não vêm de Deus. E a gente aceita com a desculpa, mas porque você sabe, né? Não tem jeito, você sabe, né? Não, irmão, se posiciona em fé. Faça como eles, eu e você precisamos fazer como ele. Pode matar a gente, eu posso perder o emprego, eu posso perder dinheiro, eu posso perder tudo, posso perder tudo o que for, não estou nem aí. Eu vou ser fiel a Deus. A igreja quando era jogada com os leões na cova, o que acontecia com eles? Nega Jesus, não nego. Nega Jesus, não nego. Vou matar você, pode matar. Vou matar a tua família, pode matar. Eu não nego Jesus, por quê? Eu sei quem eu creio, eu sei em quem eu confio, pode me matar. Eu não vou deixar de ser fiel a Ele. Eu não vou deixar de ser fiel, pode me matar, pode jogar, pode matar meus filhos, não estou nem aí. Porque eu sei para onde eu vou, eu sei quem está me esperando, eu sei quem é o meu dono, eu sei para onde eu vou. Isso é crer, irmão, é crer. Sabe, o crer sempre vai se evidenciar pela fidelidade. E é interessante, se você olhar a história, os cristãos que eram jogados no Coliseu, sabe o que acontecia, irmão?
Eles iam lá, eles não negavam, ficava lá, pode me matar, pode matar a nossa família. Os leões comiam os bebês, comiam os filhos, comiam a família. Sabe o que acontecia? As pessoas que estavam assistindo, elas ficavam impactadas com a fidelidade desse povo. Fala, gente, não é possível. Esses caras estão dando a vida. Eles estão morrendo para não negar Jesus. Só pode ser real isso que eles estão vivendo. Sabe o que acontecia? Eles desciam. Existe história verídica de pessoas que desciam do Coliseu para ir morrer com eles. Ninguém mandava, eles iam. Eu vou morrer por esse Jesus também. Eu vou morrer também, eu dou a minha vida por ele. Isso animava os crentes que estavam meio frio, que estavam assistindo, e talvez tinham negado por um tempo Jesus. Sabe o que acontecia? Eles desciam, isso alimentava a fé deles. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa fidelidade impacta aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que tem que ser visível, irmão. Por que tem que ser visível? Não é só, eu creio em Jesus, não, eu creio em Deus, pastor. Eu creio em Jesus, olha, eu não perco um culto, dizimo. Cadê a fidelidade? A fidelidade tem que aparecer. Por quê? Por que a fidelidade precisa aparecer? Primeiro, porque Deus quis assim. Segundo, dá pra gente entender um pouco do propósito de Deus, porque as pessoas vão ver a evidência da fidelidade e vão ser impactadas. Sabe, o fruto da fé é a fidelidade, e quando as pessoas ao nosso redor vê a fidelidade na nossa vida, as pessoas são impactadas. As pessoas são impactadas, querido. É interessante isso. A nossa família é edificada. Os nossos vizinhos são edificados. As pessoas que trabalham conosco são edificadas. Por quê? A fidelidade está aparecendo, é uma evidência. A gente já está caminhando para o fim. E a gente precisa entender que aonde eu e você colocamos a nossa fé, é isso que vai refletir na nossa vida. E se nós colocamos em Deus, se a gente coloca em Deus a nossa confiança, e isso vai refletir em um nível de fidelidade na nossa vida. Sabe, a gente precisa entender que a gente é fiel, porque Deus nunca vai nos abandonar. A gente precisa crer nisso. Deus não vai nos abandonar, não precisa ter medo. Deus, será que Deus vai cumprir mesmo? Será que Deus faz? Será que Deus vai que Ele esquece de mim, né? Vai que Ele não cumpre, vai que Ele esquece de cuidar de mim. Deixa eu te falar uma coisa, não. Deus é fiel. Deus não esquece de você. Ei, Deus é fiel. Deus não esquece de você. Deus é fiel. Você pode ser fiel. Você pode caminhar em fidelidade. Pode se posicionar. Fica tranquilo, irmão. Nem que perca, mas Deus vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Deus é fiel. Sabe o grande problema nosso, irmão? É que a gente não acredita naquilo que Deus fala sobre nós. Lembra de Pedro? Pedro, quando ele vê Jesus sobre as águas e ele fala assim, Senhor, se é o Senhor, me manda ter com o Senhor. Aí Jesus fala, vem Pedro, pode vir, eu estou mandando, é uma ordem minha, vem. E debaixo daquela ordem, Pedro começa a andar sobre as águas. Mas é interessante que Pedro começa a afundar. E aí, quando ele começa a afundar, a gente olha essa passagem e fala assim, Pedro não teve fé. Não, primeiro que ele teve. Eu nunca andei por cima da água, você já andou? Ele andou um pouco. Ele teve mais que a gente. Porque ele andou um pouco, nem andar a gente nunca andou por cima da água. E ele andou um pouco. Segundo, Pedro, ele não teve fé sim, mas não em Jesus. Em Jesus ele teve. Porque quando ele estava afundando, ele estende, ele fala, Senhor, me salva. Ele acreditava que Jesus podia salvar ele. O que aconteceu? Jesus estende a mão e socorre ele. Ou seja, Pedro acreditava que Jesus ia socorrer ele. Então, qual é a fé que Pedro não tinha? A fé que Pedro não estava tendo era a fé que Deus disse que ele poderia andar sobre as águas. Essa fé que estava faltando em Pedro. Não a fé de acreditar em Jesus. A fé de acreditar em Jesus, Pedro tinha. Ele acreditava. Tanto que ele, Senhor, me socorre. Jesus vem, socorre ele. Mas ele não estava acreditando. Ele deixou de acreditar que Deus, naquilo que Jesus disse, ei, você pode andar sobre as águas. Sabe? E muitas das vezes é o que acontece com a gente. A gente não acredita naquilo que Deus diz sobre nós. A gente não acredita que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele falou que Ele faria. E é por isso que muitas vezes a gente anda em infidelidade, porque assim como Pedro, a gente não acredita naquilo que Deus diz. Irmão, primeira coisa, eu te convido nessa noite a sair desse lugar e vai mergulhar em saber aquilo que Deus diz sobre você. Sabe, muitas vezes a gente não sabe, a gente vive uma vida de pobre sendo rico.
espiritualmente. Deixa eu te falar uma coisa. Há uma herança liberada sobre nós, há uma riqueza liberada sobre nós, há algo liberado sobre a nossa vida. Está aqui, irmão. Vai ler sobre o que Deus fala sobre você, vai conhecer sobre o que Deus está falando de você. Deus tem palavras sobre a tua vida. Vai orar, Deus tem palavras proféticas sobre a tua vida. Deus tem palavras pontuais sobre a tua vida. E a gente fica lá, Não, irmão, vai conhecer, Deus tem palavras sobre você, sobre a tua vida, vamos mergulhar em conhecer. Segundo, quando você conhece, creia naquilo que Deus disse, confia naquilo que Deus disse. O grande problema é que a gente não acredita naquilo que Deus disse. Senhor, eu acho que eu não acredito que o Senhor é capaz de fazer isso comigo. Porque a gente olha mais para os nossos defeitos, para as nossas limitações. Sabe qual é o problema nosso? A gente está tão focado na nossa limitação que a gente não consegue achar que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa. O segredo das coisas que Deus tem para a nossa vida acontecer não está na tua força, mas na força de Deus. O segredo não está em quão forte você é, mas está em quão você reconhece a força de Deus sobre você. Eu vou repetir. O segredo não é você reconhecer o quão forte você é. O segredo é a gente reconhecer que Deus é poderoso, Ele é capaz, Ele pode fazer, Ele é maravilhoso. Irmão, a gente tem que sair daqui aleluiado, a gente tem que sair daqui gritando, louvando, cantando, chorando, sei lá, dando piruleta. A gente tem que sair daqui. Deus é fiel, Ele é poderoso para fazer. Por isso eu vou caminhar em fidelidade, porque Deus é fiel. Se Ele disse sobre mim, eu creio. Ele tem palavras, irmão, sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Ele tem palavras sobre você, sobre a tua casa. Ele tem palavras sobre a tua vida. Pelo amor de Deus, saia desse lugar crendo. Saia desse lugar confiando. Saia desse lugar mergulhando nesse Deus. É isso que Deus quer sobre nós. Sabe, a gente precisa mergulhar nessa fidelidade. Mergulhar nessa fidelidade de Deus. E quando eu e você mergulhamos, a gente começa a agir com fidelidade. E sabe, as pessoas que a gente encosta começam a ser tocadas. Eu finalizo dizendo algo interessante. Sabe, queira na sua vida, não pessoas leais, mas pessoas fiéis a Deus para você. Eu vou repetir. Queira na sua vida pessoas fiéis a Deus para você, e não pessoas leais para você. Porque muitas das vezes aquele que é leal, ele vai falar o que você quer ouvir. Muitas vezes aquele leal, ele vai ser fiel a você, ele não vai te abandonar, ele vai estar do teu lado. Ele vai ser fiel para você, a você. Mas ele vai falar muitas vezes o que você quer ouvir, e não o que você precisa ouvir. Mas aquele que é fiel a Deus na tua vida, para a tua vida, muitas das vezes ele vai chegar e ele vai te confrontar. Mas ele vai falar isso em amor. Por quê? Ele quer ver você mergulhando em Deus. Ele quer ver você experimentando tudo aquilo que Deus prometeu. Ele quer ver você entrando naquilo que Deus falou. Entrando naquilo que Deus prometeu. Ele quer ver você na vontade, no centro da vontade de Deus. Então, irmão, queira pessoas que são fiéis a Deus para a tua vida. E muitas das vezes essas pessoas vão te confrontar. É duro. Ninguém gosta, irmão. A gente gosta de ouvir o que a gente quer ouvir, não é? Eu não gosto de confronto, pastor. Eu gosto de ouvir o que eu quero ouvir. Não, irmão, eu amo confronto. Eu preciso ser confrontado. E eu te digo mais, eu quero que você seja na minha vida fiel a Deus para mim, e não leal a mim. Porque se você for leal a mim, você vai ser só fiel a mim. E muitas vezes eu vou estar errado e você vai concordar com o meu erro. Mas se você for fiel a Deus para mim, se eu estiver errado, você vai chegar em mim e você vai me confrontar. E isso vai ser uma bênção, porque isso vai me corrigir, vai me colocar na vontade de Deus. Uma vez eu vi uma situação, faz muito tempo, já faz anos, eu acho que nós nem tínhamos o Samuel, e aí o pastor fazendo algo errado, um pastor fazendo algo errado, e a esposa indo na dele, e assim, ajudando o erro, sabe? Fortalecendo o erro. E aí eu olhei para minha esposa e eu falei assim, amor, nunca faça isso. Se eu tiver errado, você não concorda. Se eu tiver enganado, se eu tiver no erro, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu tiver enganado, não ajuda eu continuar errando, me confronta. Chega em mim, não aceita, me confronta. Por quê? Porque você vai ser uma bênção na minha vida. Sabe, e a gente precisa de amigos assim. Eu quero vocês assim na minha vida. E eu quero que vocês sejam assim na vida dos outros. Que a gente possa ser fiel a Deus para aqueles que estão ao nosso lado. E muitas das vezes ser fiel a Deus para aqueles que estão no nosso lado é confrontar. É falar, cara,
esse caminho é de morte. Esse caminho não é de vida. Você está agindo em infidelidade. Ó, vai dar ruim, esse caminho vai dar ruim. Sabe, mas essa pessoa que é a que te ama. Eu tô aqui, ó, mas eu tô aqui do teu lado, eu não te abandono, eu não deixo você. Eu tô junto de você, ó, eu tô aqui. Eu tô junto de você, eu não te abandono, mas ó, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, eu não vou aceitar, eu não aceito isso. Mas eu tô do teu lado, eu tô junto com você. Eu tô do teu lado, eu tô junto da tua vida. Uma vez aconteceu isso, um incidente com um amigo meu, um amigo querido, que estava acontecendo uma situação e ninguém chegava nele e falava. E aí eu, como um bom amigo, eu cheguei nele, eu falei, cara, tá acontecendo isso, ó. Você não acha que tal, vamos mudar isso, tá fazendo mal pra... E tal, eu comecei a explicar, ele falou, cara, obrigado. Ninguém nunca me falou e você me falou. Você me corrigiu, mas você fez em amor. Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Sabe, irmão, a gente precisa de pessoas assim. Pessoas que cheguem assim na nossa vida. Eu já fui e sou muitas vezes confrontado, irmão. Vixe, muitas vezes. Pastor Geraldo muitas vezes chegou junto em mim, falou e tal. Por quê? Ele me amava, ele me ama e ele queria o meu melhor. Sabe, amigos já chegaram em mim e falaram, ó, isso, tal, assim, assim. Que eu e você possamos ser fiéis a Deus para aqueles que estão ao nosso redor. A nossa fidelidade impacte pessoas. Mas que a gente possa sair crendo que Deus é fiel. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui em cima. Eu queria orar com vocês. Pastor, legal. Mediante tudo isso que foi falado, o que eu faço? Primeira coisa, irmão. Saia desse lugar, mergulhando e conhecendo a fidelidade de Deus. Pelo amor de Deus. A gente precisa conhecer mais a fidelidade de Deus. Irmão, presta atenção. Eu preciso conhecer mais a fidelidade de Deus. Tem coisas, áreas na minha vida que presta atenção, eu estou sendo sincero, eu preciso melhorar. Eu preciso ser mais fiel. Mais fiel, eu estou me abrindo com vocês. Tem coisas na minha vida que eu preciso ser mais fiel. Que eu preciso melhorar. Sabe? E não entenda isso como um julgamento. Deus não te trouxe aqui nessa noite para te tacar pedra, para te jogar para baixo, para você sair daqui falando, não tem jeito, é isso mesmo. Não. Sabe? Saia desse lugar entendendo que Deus cuida de você. Saia desse lugar entendendo que Deus cuida de nós. E a gente precisa mergulhar nessa fidelidade de Deus. A gente precisa se debruçar na fidelidade de Deus. Conhecer esse Deus que é fiel, que te ama, que me ama. Sabe, eu preciso sair daqui nessa noite. Senhor, eu preciso conhecer mais a tua fidelidade. Porque isso vai afetar algumas áreas da minha vida que precisam ser afetadas. Tem área na minha vida que precisa ser afetada. Que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer mais a fidelidade de Deus. Se coloque de pé nesta noite, querido. É uma reunião de filhos. Pode apagar as luzes. Feche os seus olhos. Aqui não há medo, não há opressão. Deus não é injusto. Sabe, Deus não é injusto. Deus não é alguém opressor. Deus não é alguém que não cuida dos seus. Em nome de Jesus eu declaro, todo medo vai embora. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Senhor, dá um entendimento, ó Pai, do teu amor sobre este lugar. Libera a liberdade sobre nós, aonde o Espírito Santo está, a liberdade. Nesta noite eu declaro todas as algemas que te trancavam, com medo, com insegurança, saia em nome de Jesus. Todo medo, toda insegurança, toda desconfiança de Deus, saia em nome de Jesus. Deixa o Pai de amor te abraçar nesta noite. Deixa o Pai de amor mostrar a sua fidelidade, querido. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus cuida dos seus. Deus cuida de você. Creia nisso. Por isso você pode se posicionar em fidelidade, porque Ele cuida de você. Ele cuida de você.
Feche os seus olhos. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar você. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos declarar bem forte. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Diga bem forte. Oh! Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Feche os seus olhos. Sabe, o maior ambiente que gera milagre é o ambiente da fidelidade. Quando eu e você cremos no Senhor, e a evidência que nós cremos é a fidelidade, e eu e você exercemos extrema fidelidade a Deus. Sabe o que acontece? A gente começa a ver Deus operar milagres. Os maiores testemunhos são através da fidelidade de homens que creram profundamente em Deus. Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. Creia, Abraão, você confia em mim? Senhor, eu confio, então vem. Ele foi. Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não me prostro, eu sou fiel, eu vou permanecer. O que aconteceu? Deus entra na fornalha, não deixa eles se queimarem, Deus dá o livramento para eles. Daniel permanece fiel a Deus, não abre mão da fidelidade com Deus. O que acontece? Deus guarda Daniel na cova dos leões, Deus protege Daniel. José permaneceu fiel a Deus até no final. O que aconteceu com José? De escravo ele se torna governador.
Os maiores milagres acontecem num ambiente de fidelidade a Deus. É no ambiente de fidelidade que os maiores milagres acontecem. Irmão, eu sinto pelo Espírito. Feche os seus olhos. Deus está doidinho para fazer milagre. Deus, Ele quer fazer milagre. Eu não sei você, mas, irmão, eu estou arrepiado. Eu sinto que Deus quer fazer milagre. O cenário está pronto, está tudo pronto. Feche os seus olhos, Deus quer fazer milagre, mas você precisa crer, você precisa se posicionar em fidelidade. Você vai ver o milagre de Deus sobre a tua vida, você vai ver Deus fazendo um milagre, o sobrenatural. Eu sinto de Deus, Deus quer fazer milagre, Deus quer fazer milagre, Deus quer fazer milagre. Deus quer fazer milagre, creia, creia, seja fiel, se posicione. Deus quer fazer milagre. Declare, declare, declare. E ainda que eu não mereça, permaneça. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Feche os seus olhos. Enquanto o teclado toca, eu queria que o Diego profetizasse sobre a igreja. Feche os seus olhos, querido. Eu queria que o Diego orasse e profetizasse sobre a igreja. Senhor, que o Senhor venha abrir, Senhor, nossa mente. Que o Senhor venha ampliar a nossa visão, Senhor, de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor tem declarado sobre as nossas vidas, daquilo que o Senhor já disse, daquilo que o Senhor já falou sobre nós, que nós possamos agarrar, Senhor. O Senhor não vai fazer, o Senhor já fez, que nós possamos entender isso, Senhor, que o Senhor já fez. Abre nossos olhos, Senhor, para que a gente possa ver, Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, Deus é fiel. Olha para o outro lado, Deus é fiel. Por isso, você pode andar em fidelidade a Ele, Seja fiel a Ele, querido. Você está num lugar de segurança, num lugar seguro. O teu Deus não muda, não há sombra de variação. O teu Deus é fiel. Quem pode aplaudir Ele bem forte? Eita, glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus, amém? Olha, só para enriquecer esta mensagem, Deus é fiel.